Olá, queridos, graça e paz, que bom estar aqui com você mais uma vez, com mais um vídeo de mensagens bíblicas. Eu me chamo Rafael e toda semana sairá uma mensagem bíblica para abençoar a sua vida, já que a minha também foi abençoada por essa mensagem que abençoou e confortou meu coração. Nesse tempo também, que você que está entrando aqui novo aqui, está vendo aqui esse cenário aqui tudo branco e eu que camiseta verde nesse meio aqui, é isso mesmo. A coisa mais importante aqui é a pregação do Evangelho. A gente não está preocupado nem com performance, nem com imagem, é só a pregação do Evangelho, textos bíblicos sendo ministrados ao seu coração. E são textos curtos. É uma mensagem curta que dá para você ir ouvindo no seu carro, enquanto vai para o trabalho, dá para você ir fazendo alguma atividade na sua casa e ir ouvindo, porque talvez ficar me olhando assim muito tempo, talvez até você ache, não, vídeo chato. Não é não, é vídeo que abençoa vidas. Então você que está chegando aqui, se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo chegando para você, dá um like aqui, para dar uma moral nesse canal aqui, e que bênção que você está aqui com a gente para mais uma mensagem bíblica. Deixo também meu celular, meu WhatsApp para você, que ouviu a mensagem, deseja conversar, deseja ser pastoreado, para a gente bater um papo, trocar uma ideia. O DDD é 21 96416 2407. 96416 2407. O DDD é o 21. Vamos lá? Essa semana eu quero conversar com você sobre a Páscoa de Jesus. Estamos em época de Páscoa. Então o texto para a gente trazer hoje, a mensagem também, é essa Páscoa de Cristo Jesus. Já sabemos que Páscoa não é um coelho com chocolate, embora muitas linhas de pensamento a respeito disso, eu creio que a nossa Páscoa é Jesus ressurreto. E a Páscoa também, a gente precisa dizer que foi instaurada por Deus ao povo judeu, que estava escravo no Egito, e aí eles saem no Êxodo capítulo 12, Deus institui a Páscoa, coloca no umbral da porta o sangue do cordeiro que foi sacrificado nesse dia, para que o primogênito não seja morto. Com a vinda de Jesus, ele vai instituir a Páscoa de Cristo. E é essa Páscoa que nós cremos, e é sobre ela que a gente quer conversar um pouco. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28, os versos do 1 ao verso 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo veio, desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes eram alva como a neve. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, e vinde ver o túmulo que ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali vocês verão ele. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ó Deus, abençoe-me na ministração da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Eu quero dizer para você que alguns aspectos da Páscoa de Jesus precisam ser destacados. E o meu primeiro destaque dessa Páscoa de Jesus é que Jesus relaciona-se com seus discípulos à mesa. A Páscoa de Jesus começa no relacionamento à mesa que ele tem com seus apóstolos. Muitos momentos e ensinamentos foram feitos à mesa. Em Mateus 26, versos 26 a 28, diz que enquanto os discípulos comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, e dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, a nova aliança, que é derramada por muitos para perdão dos pecados. Olha que coisa incrível! Jesus institui a nova aliança sentado à mesa com seus apóstolos. Ou seja,
Ele olha para a antiga aliança e diz, olha, vocês até agora foram por esse caminho. Agora eu estou instituindo a nova aliança. Aquilo que eu estou ensinando, que eu estou fazendo, vocês copiem, vocês são meus discípulos, façam o que eu estou lhe ensinando, façam o que eu fiz. E essa nova aliança tem algumas características importantes. Primeiro, a antiga aliança apontava assim, olho por olho, dente por dente. Jesus disse, perdoai, tenha misericórdia, que seu coração seja cheio de amor, de paz. Ao invés de proclamar o ódio, Jesus institui a paz. A mensagem é só para os judeus, é a antiga aliança que afirmava isso. A mensagem de Jesus a mensagem é para todos, a pregação do evangelho é para todos, todos têm acesso ao evangelho. Ao invés de sacrificar cordeiros, como a antiga aliança afirmava, a nova aliança diz que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados. Imagine, todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. E aí nesses erros precisasse de um cordeiro para ser sacrificado diariamente por nós. Não ia ter mais cordeiro no mundo. Ou seja, é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, que é o suficiente para nós. Então, na mesa, ele senta na mesa com seus apóstolos e propaga a nova aliança, ensina sobre a nova aliança. E aí no texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, Paulo diz assim, porque todas as vezes que vocês comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, há uma promessa de volta de Jesus que só a nova aliança ensina. Então essa Páscoa de Cristo, ela é feita à mesa. E é na mesa que a gente tem a oportunidade de ter a comunhão. E é na mesa que a gente tem a oportunidade de compartilhar uns com os outros, de amar uns aos outros, de saber as necessidades uns dos outros e ajudar uns aos outros. Então a Páscoa de Jesus é feita através de comunhão, estarmos à mesa. A Páscoa de Jesus significa, ponto 2, que ele é o cordeiro para o sacrifício. É o segundo destaque. Essa Páscoa de Jesus só existe porque ele se faz o cordeiro para a remissão dos nossos pecados. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim, João ia passando, Jesus ia passando, e João vê isso, e João diz assim, olha ali, ele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas não estavam entendendo nada, mas João ali estava dizendo o seguinte, olha, não precisa mais de sacrifício de cordeiros para perdoar pecado, não precisa mais de cerimonial de sangue para botar em umbral de porta, para soltar sobre a cabeça de ninguém, não é mais necessário, porque aquele camarada ali é o cordeiro enviado de Deus, que é o suficiente para perdoar pecados. Na Páscoa de Jesus, ele se faz o cordeiro. E não há mais necessidade de sangue em umbral de porta. Lá, em Êxodo capítulo 12, eles estavam fazendo o ritual, sacrificaram o cordeiro, compartilharam aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro colocou no umbral da porta, porque o vigia da noite passaria, e na porta que não tivesse o sangue na frente, o primogênito era morto. Agora, na nova aliança, na Páscoa de Jesus, ele é o Filho único de Deus, que vem à terra para ser sacrifício por mim e por você. Se não fosse o sacrifício de Jesus, quem seria morto era eu e você. Pense só, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7b, diz que o sangue de Jesus é o suficiente para perdoar pecados. Então, olhando para esse ponto assim, de o sangue de Jesus é o suficiente, a gente fica imaginando assim, por que então que os discípulos, quando viram Jesus sendo sacrificado naquela cruz, ficaram tristes, cheios de dor? E a gente não pode culpar os discípulos não, porque talvez a gente ficaria até pior. A verdade é que a gente hoje já conhece a Bíblia toda e a gente olha para aquele sacrifício de Jesus ali, meu coração aperta, até porque depois teve um filme que foi sobre a morte de Cristo, que foi tão forte que me faz chorar, o filme que me faz chorar. É esse filme onde o ator está sendo chicoteado, ali ele sofre e fico lembrando do meu Senhor sofrer. Claro que ele sofreu muito mais do que aquele ator está sofrendo naquele filme. Entretanto, os discípulos vendo aquilo ali ficou triste, e a gente também ficaria. Mas a gente não sabe, nem os discípulos sabiam na época, que aquele sacrifício era o maior ato de amor que alguém poderia ter por outro ser humano. Jesus estava indo morrer no meu e no seu lugar. Que coisa incrível! É Jesus morrendo por mim e por vocês, porque se não fosse esse sacrifício,
nós iríamos para o inferno. Romanos 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o segundo destaque. O primeiro destaque é que Jesus institui a Páscoa, institui a nova aliança, a mesa. O segundo detalhe é que Jesus é esse cordeiro que nos salva de todo pecado. O terceiro destaque, e é incrível, é lindo, Jesus venceu a morte, aleluia, ele ressuscitou, que coisa linda, é Jesus ressuscitando dos mortos. Nem a morte pôde atrapalhar os planos de Jesus, não pôde. Até hoje tem cientistas, arqueólogos procurando a tumba de Jesus, está ali procurando, mas não vão achar, porque Jesus não está numa tumba. O texto vai mostrar que o anjo fala assim, vai ali olhar ali, não tem nada lá não, ele já ressuscitou, ele saiu. No início, inclusive, os fariseus pagaram, no texto de Mateus 28, do verso 11 ao verso 15, os fariseus pagaram aos soldados para contar uma outra história, que estavam dormindo e tudo mais, porque sempre tem alguém tentando anular esse ato incrível, esse milagre maravilhoso. A nossa fé, ela só está baseada em Jesus, porque não só porque é um Deus morto, mas é porque a gente crê num Deus vivo, aleluia, um Deus que traz vida. Meu Deus, que coisa linda no meu coração, e nada pode tirar isso dentro de mim. Mateus 28, verso 8 e 9, quero ler de novo com vocês, diz que as meninas saíram apressadas do sepulcro com temor, mas com alegria. Foram correndo aos discípulos. De repente, Jesus sai e vai de encontro dela e diz, olha, não temam. Vai lá dizer aos meus meninos para me encontrar comigo na Galileia, lá eles vão me ver. Pensa na alegria, elas estavam morrendo de medo, com dor, tristeza, mas agora elas veem o Mestre. E se essa história fosse para não ser verdade, nunca seria contada por uma mulher, porque a mulher não tinha voz naquela época. Mas Jesus faz questão de valorizar a mulher, valorizar o Evangelho, dizendo assim, as mulheres vão anunciar, foram as primeiras a anunciar o Evangelho. Coisa linda, foram elas ir falar para os apóstolos. Os apóstolos não acreditaram não, porque foram até lá para ver. Pedro e João saíram correndo para ir lá ver. E aí Jesus se aparece para eles aí morta. Agora aqui, ó, aqui sou eu mesmo, ó, ferido aqui, eu estou vivo. Por que esse evangelho chegou até a gente depois de tantos anos? Esse evangelho continua avançando, porque é a história mais incrível. Você vai encontrar a tumba de vários ídolos que são adorados por aí fora. Mas o único Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele não está morto, ele está vivo e ele ressuscitou. E esse é um destaque que eu quero trazer para vocês na Páscoa de Jesus. Jesus está vivo. Quarto e último destaque. Primeiro, quero lembrar você que Jesus é aquele que institui sua Páscoa à mesa. Segundo, que ele é o cordeiro que nos purifica de todo pecado. O terceiro é que ele morreu mesmo, mas ressuscitou. E o quarto é que ele está conosco todos os dias. Ele está vivo, aleluia, e andará conosco até o céu. Que promessa incrível, hein? É ter Jesus conosco todo o tempo. Coisa incrível é ter Jesus com a gente em todo momento. Mateus 28, o verso 20, a parte B do verso diz assim, Jesus diz, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até o final de tudo, eu vou caminhar com vocês. Eu sinto Jesus perto de mim, sabe? De verdade. Sou um cara que faço muitas provas com Jesus. Às vezes tem algumas decisões que eu preciso tomar e eu fico assim, Senhor, se era a sua vontade. Eu falo isso, falo aquilo. Irmãos, mesmo que a resposta seja não, e muitas das vezes a resposta é não, eu sinto Ele falando comigo, sinto Ele do meu lado, sinto Ele no meu dia a dia. Não sei se você sabe, mas eu trabalho com pessoas que vivem em situação de rua. Minha equipe e eu, a gente vai para as ruas e ali a gente sente a proteção de Jesus conosco. A gente entra em lugares que ninguém entra, abraça pessoas que ninguém quer abraçar. Nós as amamos e através de Jesus, com o amor delas é correspondido para conosco também, em Jesus. E eu sinto Jesus perto, eu sinto Jesus vivo, Jesus está vivo.
Ele anda comigo, Ele caminha comigo, Ele está comigo no dia a dia. E aí eu fecho a mensagem de hoje falando o que está escrito em João capítulo 14, verso de 1 ao 3. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito, vou preparar-vos um lugar. Ora, se eu for e eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Meu Deus, que promessa! Ele fala claramente a todos ali: olha, gente, se perturbe não. Vão vir coisas difíceis, vão vir coisas terríveis, mas não perturbe o vosso coração, apenas creia, tenha fé. Na casa de papai, eu estou preparando um lugar para vocês. Coisa linda, irmãos. Eu fico feliz com isso porque a minha fé é garantida nesse Jesus vivo, que morreu sim, para me salvar. Foi a etapa da salvação da minha alma. E agora a minha fé nele, eu tenho fé nele. Eu não poderia terminar sem antes falar Romanos 10, verso 9 e 10. Diz assim: que se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Nós somos salvos porque Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Talvez você está vendo esse vídeo aqui e ainda não se identificou nesse grupo, ainda não tem certeza da sua salvação. Eu quero orar por você. Eu já dei meu número no início, quero dar agora de novo, para orar com você. Se você deseja, quero uma oração, Pastor Rafael, fale comigo aqui. O DDD é o 21 96416 2407. Se a sua fé está fragilizada, também é nesse número que eu acabei de falar. Gente, não tem nada capaz de tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, de dentro de nós. Já diz Romanos capítulo 8. Que Deus abençoe você e que nessa Páscoa a coisa mais incrível que é ter Jesus conosco, você sinta de fato Ele aí, pertinho de você. Quem sabe dentro do seu coração. Seu obrigado, porque a Páscoa é a manifestação clara do teu amor para conosco, onde o Senhor vem ao mundo, se sacrifica, morre por mim, morre pelos meus irmãos e ressurge para nos dar vida. Louvado é o teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Não esquece aí de dar um like e se inscrever nesse canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.